Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 11 de agosto. Dita não suportava mais o circo armado por Zulma. Quando foi surpreendida pela presença da mulher justo no momento em que tentava ter uma conversa sincera com Candinho, sua paciência explodiu. Sem pensar duas vezes, ela decidiu se afastar do rapaz. Pode ficar com a casa, com o Policarpo, com o que quiser. Só não fique no meu caminho, disparou antes de sair, deixando Candinho desnorteado. Tentando se aproveitar da situação, Clovis se aproximou de Dita e tentou beijá-la, mas ela se esquivou com firmeza. Me respeite, seu Clovis, disse, visivelmente magoada. Pouco depois, Dita confidenciou a Margarida que não conseguia mais fingir. Gostava, sim, de Candinho, mas não estava disposta a se humilhar. Enquanto isso, Estela comemorava uma pequena vitória. Conseguiu o dinheiro necessário para os exames de Anabela e compartilhou a novidade com Lauro. O médico alertou que o quadro da menina ainda era delicado, mas que os exames seriam cruciais para entender se a perda auditiva era reversível. Estela se mostrava esperançosa, ainda que o medo a consumisse. Anabela, por sua vez, começava a perceber que seu estado de saúde era mais grave do que imaginava. Emocionada, dividiu suas angústias com a irmã. Será que nunca mais vou ouvir você cantar para mim, Estela? Enquanto isso, a ganância voltava a rondar a fábrica de doces. Araújo arquitetava um novo golpe para desviar mais dinheiro da empresa. A cada passo mais ousado, ele envolvia Celso, que demonstrava crescente desconforto com as fraudes. O rapaz começou a temer pela reação de Estela caso descobrisse as armações. Afinal, já estava claro que Celso se importava mais com a moça do que gostaria de admitir. Seu envolvimento nas falcatruas começava a pesar, não por culpa, mas por medo de perdê-la. Longe dali, Quinzinho e Cunegundes, obstinados pela ideia de encontrar riqueza a qualquer custo, encontraram a gruta que acreditavam guardar esmeraldas. Convencidos de que finalmente teriam a vida de luxo que sempre sonharam, entraram no local cheios de expectativas. Mas o destino, mais uma vez, lhes pregou uma peça. Uma pedra deslizou e bloqueou a entrada, deixando os dois presos dentro da caverna. Cunegundes logo se desesperou, enquanto Quinzinho tentava manter a calma. A gente vai sair dessa. Mas se eu sair vivo, juro que nunca mais mexo com esse tipo de coisa, murmurou. Na cidade, Tamires se encantava com o poder de sedução de um novo pretendente, um comendador misterioso e elegante que a abordou com uma proposta curiosa. Ele se dizia um homem de posses e prometia ajudá-la a conquistar tudo o que desejava. Fascinada, ela caiu fácil na conversa, sem saber que o homem poderia estar mais interessado no dinheiro que Ernesto vinha acumulando do que nela. Medéia, por outro lado, encontrava outro tipo de entretenimento, provocar Zulma. A falsa vidente não perdia a chance de alfinetar a rival, especialmente após a confusão envolvendo o roubo do camafeu de Candinho e a tentativa de incriminar Samir. Vocês só sabem meter os pés pelas mãos, ironizou ao vê-la passando pela praça. Zulma, com seu veneno habitual, revidou, mas não conseguiu conter a irritação ao perceber que estava sendo desmascarada com sutileza. Enquanto isso, no casarão, o clima entre as crianças começava a se equilibrar novamente após o retorno de Samir. Ainda assim, Simbá seguia afastado e ressentido. A presença de Samir, que fora injustamente acusado por um crime que não cometeu, gerava uma inquietação que nem o tempo parecia curar. Samir tentava não se abalar, mas os olhares atravessados de Simbá o incomodavam. Na casa de Candinho, o clima também era de tensão. Ele passou a desconfiar de que Zulma escondia alguém em sua casa, especialmente após ouvir barulhos estranhos e notar a movimentação furtiva quando a visitava. Mais uma vez, tentou confrontá-la, mas Zulma, ágil, conseguiu despistá-lo com mentiras convincentes e um teatrinho digno de novela. Candinho saiu pensativo, ainda mais convencido de que algo ali não cheirava bem. Sem saber da confusão que causava, Policarpo, sempre ele, voltou a aprontar. Durante uma visita inesperada de Zulma à fazenda, o burro a atacou outra vez, assustando a mulher, que saiu correndo e xingando o animal. Candinho, como sempre, não entendeu a reação de Policarpo, mas achou melhor evitar discussões. No fundo, sabia que o animal não errava o alvo à toa. Clovis e Zulma, em uma parceria cada vez mais inconveniente, acabaram atrapalhando novamente o encontro entre Dita e Candinho. O casal tentava reatar discretamente,
mas a interferência dos dois tornou a aproximação praticamente impossível. Dita se irritou, e Candinho, frustrado, começou a achar que o universo conspirava contra eles. Ainda assim, a verdade começava a pesar sobre os ombros de todos. Dita, por mais que tentasse se afastar, sentia a falta de Candinho e de seu jeito simples. Candinho, por sua vez, não conseguia entender por que tudo parecia dar errado sempre que tentava se aproximar da mulher que amava. Estela, entre seus próprios dilemas, se mostrava cada vez mais grata a Celso por sua ajuda com os exames de Anabela. O rapaz, mesmo envolvido em falcatruas, demonstrava uma sensibilidade inesperada, o que tocava Estela profundamente. A relação dos dois se fortalecia, ainda que envolta em segredos. E no casarão, as crianças viviam mais uma de suas fases de união. A volta de Samir fora comemorada com festa e cartazes feitos à mão, e as travessuras pareciam dar lugar à solidariedade. Exceto por Simba, que ainda lutava contra o orgulho ferido. Samir tentava manter a calma e mostrava maturidade ao não revidar. No meio desse caos, Tamires e Francine se mostravam cada vez mais empolgadas com o dinheiro obtido por Ernesto. Dispostas a gastar sem limites, faziam planos de viagens e roupas caras, sem se preocupar com as consequências. O trio parecia viver em um mundo paralelo, onde a desonestidade era sinônimo de esperteza, e a vaidade, combustível para os próximos golpes. Enquanto isso, a situação de Quinzinho e Cunegunde se tornava desesperadora. Presos na gruta, já sem comida e com pouca luz, começavam a se culpar mutuamente. Cunegundes rezava e prometia mudar de vida se saísse dali, enquanto Quinzinho tentava encontrar uma saída escavando a terra com as mãos. Ambos, enfim, confrontados com os próprios erros, encaravam o silêncio da caverna como um espelho de seus próprios vazios. No final daquele dia, Candinho se sentia cada vez mais só. Sem Dita, cercado de desconfianças, e com Policarpo agitado, tudo indicava que tempos ainda mais turbulentos estavam por vir. Mas, como sempre, ele não perdia a esperança. O bem há de vencer, mesmo que o mundo diga o contrário, murmurou, olhando para o céu com o coração apertado, mas a fé inabalável. Terça-feira, 12 de agosto. O sol ainda não havia subido completamente quando Estela decidiu que não podia mais adiar. Anabela estava abatida, com olheiras profundas e uma expressão de dor mal disfarçada. Estela, determinada a entender o que realmente se passava com a irmã, levou-a pessoalmente ao consultório de Lauro, buscando algum diagnóstico mais preciso. Enquanto Anabela se mantinha silenciosa, talvez temendo ouvir aquilo que já desconfiava, Lauro iniciava os exames, atento e cuidadoso. Estela não tirava os olhos da irmã, sentindo o peso de cada suspiro seu. Enquanto isso, a tensão no casarão crescia com mais uma disputa entre duas figuras que há muito haviam se declarado inimigas, Zulma e Medéia. A casa virou um campo de batalha quando Medéia confrontou Zulma no jardim, ironizando suas armações e dizendo que ela não passava de uma ladra de infância. Zulma, em contrapartida, devolveu com farpas ainda mais ácidas, chamando Medéia de feiticeira frustrada. O bate-boca atraiu a atenção até das crianças, que espiavam pela janela com olhos arregalados. Ninguém se atreveu a intervir. Medéia ameaçou arrancar os cabelos de Zulma caso ela se metesse novamente com Samir, e Zulma, sempre cínica, retrucou: "Quero ver você tocar num fio meu e sair com os dois braços do lugar." Longe dali, Tamires vivia um momento de puro encanto, ou ilusão. No dancing, ela encantava o misterioso comendador, homem elegante e vaidoso, que não economizava nos elogios. Esperta, Tamires viu ali uma nova oportunidade. Decidiu que iria fingir ser duas mulheres diferentes para manter o interesse do homem aceso. A cada encontro, ela mudaria o visual, o nome e a personalidade. "Com duas de mim, ele vai dobrar o bolso e abrir o coração", murmurou ao espelho, enquanto se preparava para uma nova noite. Já Mirtes, movida por sentimentos confusos, foi até Ernesto. Carregando o orgulho ferido e os olhos marejados, ela tomou coragem para dizer o que há muito escondia: "Estou apaixonada por você, Ernesto." Ele, pego de surpresa, disfarçou o desconforto com um sorriso amarelo e desconversou, dizendo que a vida dele era muito complicada. Mas no fundo, já armava outro plano para arrancar mais dinheiro dela. Agora sob o pretexto de que estava confuso com o sentimento. Mal sabia Mirtes que Tamires e ele já tinham planos de sumir com o dinheiro dela em breve. Do outro lado da cidade, Dita e Candinho sofriam em silêncio. O afastamento entre os dois estava doendo mais do que imaginavam. Dita, magoada com a aproximação de Candinho e Zulma, se recusava a responder suas cartas e sequer olhava para ele quando se encontravam por acaso na praça.
Candinho, por sua vez, sentia o coração apertado ao ver Dita com os olhos baixos, e se perguntava se ela algum dia conseguiria perdoá-lo por algo que ele nem tinha certeza de ter feito. Enquanto isso, Sônia finalmente criou coragem para terminar seu namoro com Quincas. Os dois se encontraram na beira do rio e, com os olhos marejados, ela disse: "Você é um bom rapaz, mas nós somos de mundos diferentes." Quincas tentou argumentar, dizendo que a amava, mas Sônia foi firme. Ela sabia que aquele amor não resistiria à realidade que o cercava. De volta aos sítios, Zé dos Porcos protagonizava um ato heróico: o resgate de Cunegundes e Quinzinho, que estavam presos dentro da gruta onde acreditavam haver esmeraldas. Zé, com a ajuda de uma corda e muita força de vontade, desceu até onde o casal gritava por socorro. Cunegundes, mesmo coberta de poeira e ferida nos joelhos, ainda teve forças para resmungar. Essas pedras deviam pelo menos brilhar, já que quase morremos por elas. Mas nada encontraram além de pedras comuns. O sonho das esmeraldas virava pó, e Quinzinho, cabisbaixo, murmurava: fomos tapeados pela ganância." Enquanto o caos se espalhava pelo campo e pela cidade, Maria Divina partia para sua vingança com ares de espetáculo. Cansada dos deboches de Cunegundes, que havia roubado sua peruca tempos atrás, Maria decidiu chamar a polícia para resolver o caso. Quando os oficiais chegaram ao sítio, Cunegundes fez um escândalo. "Eu? Roubar peruca? Isso é uma calúnia cabeluda." Mas bastou uma busca no armário para a polícia encontrar o objeto. Maria Divina ria, triunfante, enquanto Cunegundes bufava de ódio. "Vou processar essa lambisgoia por difamação", gritava. De volta ao consultório, Estela observava com atenção o semblante de Lauro após os exames de Anabela. Ele, com um semblante sério, a chamou de lado. "Estela, a situação da sua irmã é delicada. Há indícios de que ela pode perder a audição." Estela ficou em choque. A irmã, tão jovem, agora enfrentava uma batalha difícil. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: "E há o que fazer?" Lauro respondeu que sim, mas os exames seriam caros e o tratamento também. Foi quando Celso apareceu, discretamente, para oferecer ajuda. "Eu posso arcar com os custos, Estela. Vocês não estão sozinhas." Estela, comovida, agradeceu. Ela sabia que Celso não era um homem de palavras vazias. E naquele momento, sentia que podia confiar nele, mesmo sem saber da sua ligação com Araújo e dos segredos que ele tentava esconder, principalmente sobre o envolvimento com as falcatruas na fábrica de Candinho. Araújo, aliás, continuava firme em seu plano de desvio de verbas. Ele acreditava que, se agisse discretamente, ninguém jamais descobriria. Mas Celso começava a se inquietar com a ideia de que Estela, ao descobrir tudo, jamais o perdoaria. A noite caiu, e Candinho, triste, caminhava pela estrada de terra. Em silêncio, ele olhava para o céu e pedia em pensamento para que Dita voltasse a confiar nele. Ao mesmo tempo, Dita contava a Margarida que achava que Candinho estava com Zuma, e que não aguentava mais se sentir humilhada. "Ele foi o primeiro homem que me fez sonhar, Margarida, e também o primeiro que me fez chorar." Margarida tentou consolá-la, mas Dita estava decidida a virar a página, ao menos por enquanto. Quarta-feira, 13 de agosto. A ausência de Estela na escola começava a pesar sobre o orfanato. As crianças, acostumadas com o carinho e a dedicação da professora, sentiam a mudança no ar. A rotina havia perdido o brilho. Sem Estela, os dias ficaram mais longos e sem graça. Dirce, apesar dos esforços, não conseguia disfarçar o cansaço, nem o desânimo dos pequenos, que logo demonstraram na prática o quanto sentiam falta dela. Fugiram da escola. A confusão foi tamanha que Dirce, abalada e irritada, decidiu cancelar temporariamente as aulas para os órfãos, o que só aumentou a sensação de vazio no casarão. Enquanto isso, Estela vivia dias de angústia. Preocupada com a saúde de Anabela, ela se apegava ao apoio constante de Celso. Em um momento de fragilidade, a jovem resolveu desabafar com o rapaz e contou a ele sua história de vida. Falou sobre as dores que enfrentou na infância, o abandono, os medos, e como a responsabilidade de cuidar de Anabela sempre pesou mais do que ela conseguia carregar. Celso ouviu cada palavra com atenção, emocionado, e demonstrou empatia verdadeira. Estela, ainda abalada, sentiu-se aliviada ao dividir o que guardava no peito há tanto tempo. Enquanto isso, no casarão, Candinho atravessava seus próprios dilemas. A saudade de Dita era difícil de suportar. Desde o afastamento provocado por Zuma, os dois vinham evitando encontros, mas o sentimento permanecia.
Candinho, que ainda acreditava que poderia reaproximar-se dela, se entristeceu ao ver a jovem caminhando ao lado de Clovis. A imagem o atingiu em cheio. Dita, apesar de ter recusado a aproximação de Clovis no passado, seguia tentando esconder a dor que sentia por acreditar que Candinho e Zuma estavam juntos. Zuma, por sua vez, estava mais ativa do que nunca. Disposta a conquistar Candinho de qualquer forma, ela arquitetava planos com frieza. Sabia que sua presença incomodava Dita e, por isso, fazia questão de marcar território sempre que podia. Sua mais nova ideia foi organizar um piquenique para seduzir Candinho com charme e uma falsa doçura. Ela preparou tudo com capricho: toalhas rendadas, doces caseiros, flores colhidas no campo, um cenário perfeito para uma armadilha. Policarpo, atento como sempre, já desconfiava da aproximação repentina e mantinha-se por perto, pronto para reagir. Enquanto isso, Medeia, cada vez mais desconfiada dos planos de Zuma, chamou Asdrúbal para uma conversa. Ela o alertou sobre a mulher, lembrando que Zuma jamais agia sem interesses. Asdrúbal, embora envolvido com suas próprias confusões, ouviu a amiga com atenção. Ele já havia percebido quanto Zuma era manipuladora, mas preferia manter distância e observar de longe. No dancing, Tamires seguia com seus próprios jogos. Decidida a conquistar o comendador que conhecera recentemente, ela elaborou uma estratégia inusitada: fingir que era duas mulheres diferentes. A ideia era se apresentar em ocasiões distintas com personalidades opostas, uma mais séria, elegante e contida, a outra mais extrovertida e provocante. Francine achou o plano absurdo, mas acabou entrando na brincadeira, ajudando Tamires com figurinos e ensaios. Para o comendador, tudo parecia um enigma envolvente, o que só aumentava seu interesse. Na clínica, Lauro era direto com Stella. Os exames de Anabela haviam revelado complicações mais sérias do que o esperado. Havia a possibilidade real de que a jovem precisasse passar por uma cirurgia. Stella ficou apreensiva. A ideia de perder a irmã era insuportável. Ainda mais agora, que Anabela vinha demonstrando fragilidade emocional, assustada com seu próprio estado de saúde. Stella tentou ser forte por ambas, mas mal conseguia esconder as lágrimas diante de Lauro, que a consolava com delicadeza. No campo, Zé dos Porcos voltava ao casarão como herói. Havia conseguido resgatar Cunegundes e Quinzinho da gruta, onde ficaram presos após acreditarem que haviam encontrado esmeraldas. A situação, que começou como uma aventura gananciosa, terminou em desespero e lama. Cunegundes não disfarçava o constrangimento, e Quinzinho preferia o silêncio. A história logo virou motivo de piada entre os moradores, mas Zé não quis se gabar. Preferiu dar o assunto por encerrado, embora guardasse consigo o prazer de ter salvado os dois de uma tremenda enrascada. Enquanto isso, Maria Divina armava um escândalo. Inconformada com o roubo de sua peruca, ela apareceu no casarão com a polícia, exigindo explicações de Cunegundes. A confusão foi generalizada. Todos tentaram entender o que realmente havia acontecido, e Cunegundes se embananava nas justificativas. No fim, Maria Divina conseguiu recuperar sua peruca, mas jurou que processaria quem quer que tivesse metido a mão em seus pertences. No meio de toda essa agitação, Candinho começava a desconfiar de algo estranho na casa de Zuma. Sentia que havia alguém escondido por lá, talvez até vigiando. Tentou investigar discretamente, mas Zuma, esperta, conseguiu despistá-lo. Disse que estava reorganizando seus pertences e que preferia manter sua privacidade. Candinho, com o coração dividido entre a dúvida e a boa-fé, acabou recuando. Ao mesmo tempo, Celso, cada vez mais envolvido nos dilemas da casa, tomou uma atitude preocupante. Inventou para Samir que Candinho desconfiava dele novamente. O menino, sensível, ficou abalado. A mentira, fruto de uma tentativa desesperada de manter Samir afastado de novas confusões, causou um mal-estar desnecessário. Samir, que vinha se esforçando para reconquistar a confiança de todos, se fechou em si mesmo, confuso e decepcionado. No casarão, Dita seguia desconfiando de Clovis. Apesar de aceitá-lo como companhia eventual, mantinha distância. Preferia fingir que estava bem do que demonstrar o quanto ainda amava Candinho. A verdade é que o coração de Dita doía cada vez que via Zuma rondando o burro e o sítio. Margarida, sua confidente, tentava acalmá-la, mas sabia que só a verdade poderia desfazer os nós entre os dois. Eram tempos de sentimentos embaralhados. Stella se dividia entre a luta pela saúde de Anabela e o carinho crescente por Celso. Candinho tentava entender quem realmente era Zuma e por que sentia que algo estava errado. Dita, ferida, tentava manter a dignidade diante do que interpretava como uma traição.
As crianças, confusas pela ausência da professora, sentiam no peito um buraco do tamanho do mundo. O casarão, antes cheio de música e risadas, agora ecoava incertezas. Mas, como sempre, o tempo seguiria seu curso. Os afetos seriam testados, os disfarces desmascarados, e os sentimentos, por mais escondidos que estivessem, acabariam vindo à tona. Candinho ainda tinha muito a descobrir. Dita ainda tinha muito a dizer. E Estela, mesmo com o coração apertado, continuava lutando, por Anabela, pelas crianças e por si mesma. Quinta-feira, 14 de agosto. Celso parecia cada vez mais inquieto, tentando esconder os rastros de seus atos, mas suas atitudes começavam a levantar suspeitas. Medéia, sempre atenta, observava discretamente os gestos e palavras do rapaz e passou a desconfiar do seu comportamento. Algo em seus olhos não transmitia sinceridade. Por mais que tentasse parecer gentil, havia algo escorregadio ali, algo que ela não conseguia nomear ainda. Enquanto isso, Samir, decepcionado com tudo o que vinha acontecendo, desabafava com Jasmine. O menino, magoado, disse com firmeza: "Eu não quero mais saber do Candinho. Ele não confia em mim. Acha que eu roubei." Jasmine tentou consolá-lo, mas a dor de Samir era maior do que suas palavras poderiam alcançar. A ausência de confiança tinha ferido fundo. Na escola, as crianças do orfanato estavam tristes. Sentiam falta das aulas e principalmente da presença calorosa de Estela, que andava sumida por causa do estado delicado de Anabela. Percebendo o abatimento dos pequenos, Estela chamou todas para uma conversa no pátio da instituição. Com sua voz doce e olhar firme, explicou que precisou se ausentar por causa da irmã, mas que faria de tudo para retomar a rotina em breve. As crianças escutaram com atenção, ainda que com o coração apertado. Enquanto isso, Aladim foi visitar Anabela no hospital. A menina, frágil, sorriu ao ver o amigo. O reencontro entre os dois foi singelo, mas cheio de ternura. Aladim levou um pequeno desenho feito pelas crianças e contou que todos estavam com saudades dela. Anabela se emocionou e segurou sua mão com força. "Me promete que vai voltar para brincar com a gente?" sussurrou ele. "Eu prometo, Aladim, prometo", respondeu ela, com a voz embargada. Do outro lado da cidade, Ernesto e Tamires tramavam mais uma de suas falcatruas. Agora, o alvo era duplo, Mirtes e o comendador. Sabendo que os dois estavam se aproximando, o casal de golpistas arquitetava um plano para tirar proveito dessa nova relação. Tamires, com seu charme, pretendia confundir o comendador, enquanto Ernesto armava para que Mirtes se desiludisse e caísse em suas mãos novamente. Enquanto isso, Sabiá deu um novo fio de esperança a Candinho. Em uma conversa séria, contou ao amigo que existia uma possibilidade concreta de encontrar pistas sobre seu filho. "Você precisa voltar ao início, Candinho. Às vezes, as respostas estão nos lugares de onde a gente saiu." Candinho escutou atento e, embora não tivesse certeza de onde começar, o coração se encheu de coragem. Era a primeira vez em muito tempo que sentia que poderia encontrar o menino. Na escola, Estela aproveitou um momento de trégua para sair e fazer compras para as crianças. Com uma lista em mãos e o orçamento apertado, ela foi atrás de materiais escolares, alimentos e roupas. Mesmo cansada, não reclamava. Sabia que tudo aquilo valia a pena, e pensava em Anabela a cada passo que dava. Enquanto isso, Thales surpreendia Dita com um gesto carinhoso. Mostrou a ela um bilhete especial de um fã que havia escrito emocionado depois de vê-la no dance. "Olha isso, Dita. Tem gente lá fora que te admira de verdade. Você é um sucesso." Dita leu com atenção e sorriu, ainda que com o coração apertado. Mesmo entre elogios, o pensamento insistia em voltar a Candinho. Mas Clovis, esperto e traiçoeiro, não estava disposto a deixar a prima escapar tão fácil. Pediu ao primo Thales que o ajudasse a fingir que era um homem rico. Planejava impressionar Dita com um jantar sofisticado e histórias inventadas sobre uma fortuna herdada de um tio milionário do interior. "Se ela acha que o Candinho é rico, vai ver o que é um homem de verdade quando conhecer meu novo personagem", disse ele, rindo sozinho. Enquanto o golpe de Clovis era armado, Candinho vagava pela cidade, ainda com o coração dividido. O amor por Dita permanecia, mas a presença constante de Zuma ao seu redor atrapalhava qualquer chance de reconciliação. No entanto, o destino tratou de colocá-lo frente a frente com dois homens que ele jamais esperava encontrar juntos, Celso e Araújo. Ao ver os dois conversando em tom baixo perto da antiga sede da fábrica, Candinho estranhou. Parou e observou de longe, mas algo naquela conversa o incomodou.
Araújo, que já tinha tentado enganá-lo antes, não era homem de boa fé. E Celso? O que fazia ali com ele? Candinho se aproximou devagar, mas os dois logo perceberam sua presença. Araújo se despediu rapidamente e saiu, deixando Celso visivelmente desconcertado. O que você fazia com ele, Celso? Perguntou Candinho, direto. Ah, era só uma conversa sobre negócios. Nada importante, respondeu, tentando sorrir. Mas Candinho não engoliu a desculpa. O olhar dele dizia mais que 1000 palavras. Algo estava errado, e ele sabia disso. Enquanto isso, no casarão, Quinzinho tomava uma decisão inesperada. Após dias de desentendimentos e embates com Cunegundes, ele respirou fundo e anunciou: eu quero a separação. Cunegundes arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Você tá maluco, homem? Depois de tudo que passamos. Justamente por isso, respondeu ele. Passamos demais. Agora quero paz. No hospital, Lauro convocou Estela para uma conversa séria. Estela, precisamos considerar a possibilidade de cirurgia. A condição da Anabela pode se agravar rapidamente se não tomarmos providências. Estela ficou atonita. Sabia que Anabela estava frágil, mas não imaginava que a situação exigiria uma operação tão cedo. Prometeu pensar com calma, mas saiu dali sentindo o mundo pesar nos ombros. Enquanto o comendador se encantava com a personalidade dupla de Tamires, que se apresentava ora como recatada, ora como exuberante, Mirtes preparava uma surpresa para Ernesto, ignorando que estava prestes a cair em mais uma armadilha. No canto da escola, Simbá, ainda distante de Samir, começou a observar o menino de longe. Talvez, com o tempo, as feridas entre os dois também cicatrizassem. À noite, Candinho sentou ao lado de Policarpo, coçou a cabeça e disse: tem muita coisa acontecendo que eu não tô entendendo, Poli. Mas eu vou descobrir. E vou proteger o Samir, seja como for. O burro deu um coice no chão, como quem concordava. E Candinho sorriu. Ainda havia muito por vir. Sexta-feira, 15 de agosto. Cunegunde chorava, arrasada, implorando por uma segunda chance. Mas Quinzinho estava irredutível. Depois de tantas confusões, mentiras e humilhações, ele finalmente tomava coragem para sair de casa. Tô indo, Cunegundes. E dessa vez é pra valer, disse, deixando-a sozinha no sítio, desolada. A matriarca gritava, se agarrando à porta, aos móveis, como se isso pudesse impedir o inevitável. Mas Quinzinho se foi. Zé dos Porcos o viu partir e, surpreso, recebeu dele uma confissão. Quinzinho ainda amava Cunegundes. Mas vou dar uma lição naquela mulher. Só assim ela aprende. Enquanto isso, Celso e Araújo agiam rápido. Após a desconfiança de Candinho na conversa anterior, os dois tentavam despistá-lo mais uma vez. Se ele descobrir o que estamos escondendo, estamos fritos, disse Araújo, nervoso. Celso fazia de tudo para parecer calmo, mas estava igualmente pressionado. O cerco parecia se fechar. Sabiá, por sua vez, sentia falta de Simbá e iniciou sua busca pelo amigo. Percorria os arredores, perguntava por todos os cantos, e mesmo com poucas pistas, não desistia. Seu instinto dizia que havia algo errado, e ele confiava nesse pressentimento. Na escola, Estela estava radiante com a alegria das crianças. Depois de tantos dias difíceis, ela se permitia sorrir. Brincou, correu, contou histórias, e foi abraçada por todas elas com carinho. Mas esse momento de paz durou pouco. De longe, uma observava tudo, mordendo-se de ciúmes. Ver Estela feliz ao lado de Candinho e das crianças era insuportável para ela. Essa aí quer roubar o que é meu, resmungava sozinha, armando novas estratégias para afastar Estela. Enquanto isso, Quinzinho, já longe do sítio, se hospedava na cidade. Sentia o peso da separação, mas mantinha firme sua decisão. Ela vai ver do que eu sou capaz, dizia, embora os olhos entregassem sua saudade. Zé dos Porcos, que sabia da verdade, ficava dividido entre contar ou respeitar o plano do patrão. Celso, sempre metido em confusão, deixava escapar uma informação comprometedora: a polícia não pode encontrar Simbá. A frase, dita Zuma em tom de urgência, a fez arregalar os olhos. Mas por quê? O que tem esse menino? Ela perguntou, desconfiada. Celso se esquivou, mas a pulga já estava atrás da orelha da vilã. Incomodado com a desconfiança de Estela, Celso foi atrás dela e resolveu confrontá-la. Você também tem seus segredos, não é? Disse, tentando inverter o jogo.
Estela, surpresa, não entendeu o tom agressivo do rapaz. Não tenho nada para esconder, Celso. Mas você tem, rebateu, com firmeza. O embate entre os dois não terminou bem. Estela ficou visivelmente abalada, e Celso mais desconfiado ainda. Enquanto isso, Clovis seguia com seu plano absurdo, fazer Dita acreditar que ele era rico. Com a ajuda do primo, preparava um cenário de mentira para impressionar a moça. Se ela pensar que sou milionário, vai me aceitar rapidinho, dizia. Mas o destino lhe pregaria uma peça em breve. No casarão, Dita recebeu um pedido inesperado. Clovis a procurou e, sem rodeios, a pediu em casamento. Você é a mulher mais bonita que já vi. Quer casar comigo, Dita? Declarou, ajoelhado com uma flor na mão. Dita ficou sem saber o que dizer. Ainda magoada com Candinho, balançou com a proposta. Mas algo dentro dela a impedia de aceitar. Você é um bom rapaz, Clovis. Mas acho que não é por aí, respondeu, deixando sem graça. Enquanto isso, Sabiá finalmente tomou coragem e foi confrontar Zulma. Onde está o Simbá? Perguntou, olhando nos olhos da mulher. Zulma, fria, tentou se esquivar. Não sei do que você está falando, garoto. Mas Sabiá não acreditou. Se ele sumiu depois de vir aqui, é porque tem algo errado, acusou, com coragem. Zulma disfarçou, riu nervosa e o despachou com uma desculpa qualquer. Mas Sabiá saiu dali com a certeza de que estava no caminho certo. No quarto de Anabela, o clima era de tensão. Aladdin a visitava sempre que podia, levando flores, palavras de carinho e tentando distraí-la do medo da cirurgia. Estela, que não saía do lado da irmã, segurava a mão dela com força. Vai dar tudo certo, minha querida. Eu estou aqui, não vou te deixar, dizia com os olhos marejados. Longe dali, Ernesto e Tamires seguiam com seus planos escusos. Eles tramavam uma emboscada contra Mirtes e o comendador, esperando tirar vantagem financeira da situação. Se esse velho for mesmo rico, a gente tá feito, disse Tamires, rindo. Ernesto a acompanhava, com aquele sorriso torto típico de quem nunca desiste de um golpe. Enquanto isso, Candinho, ainda magoado com Dita, tentava se concentrar nas pistas sobre seu filho. Sabiá, leal como sempre, explicava a ele novos caminhos que poderiam levá-lo à verdade. Tem um homem que talvez saiba mais sobre o que aconteceu, mas é perigoso, alertou. Candinho, determinado, respondeu, pelo meu filho, eu enfrento até o mundo. No orfanato, Estela era recebida pelas crianças com entusiasmo. Ela havia feito compras, levado roupas novas, brinquedos e doces. A felicidade delas era o combustível que mantinha Estela de pé, mesmo com as dificuldades em casa. Mas, ao mesmo tempo, a culpa de esconder certos segredos de Candinho a corroía. Já Thales, animado com a fama repentina de Dita, mostrou a ela um bilhete especial de um fã. Olha só, Dita, você tem até fã-clube, disse. Dita sorriu, surpresa. Será que é verdade mesmo? Questionou. Por um instante, ela se permitia esquecer as decepções amorosas e se sentia valorizada. Mas o pensamento em Candinho logo voltava. Em paralelo, Clovis seguia com seu teatro de riqueza. Pediu ao primo que lhe emprestasse roupas de grife, um carro e até uma mansão falsa para impressionar Dita. É só por uma noite. Depois eu conquisto ela de vez, dizia. Mal sabia ele que Dita não era tão fácil de enganar, e que o tiro poderia sair pela culatra. No fim do dia, Candinho caminhava pela cidade, pensativo. Ao virar uma esquina, deu de cara com Celso e Araújo conversando. Eles ficaram brancos ao vê-lo. Candinho, disse Celso, tentando disfarçar o nervosismo. Que surpresa! Estávamos só falando da produção da fábrica, completou Araújo. Mas Candinho, desconfiado, observava atento. Ele sabia que tinha algo errado naquela conversa. Vocês estão me escondendo alguma coisa? Perguntou, direto. Os dois se entreolharam, mas conseguiram sair pela tangente. Por enquanto. Sábado, 16 de agosto. Zulma tentava manter sua fachada intacta, mas a chegada inesperada de Sabiá mexeu com o equilíbrio da casa. Ele apareceu determinado a encontrar Simbá, mas Zulma sustentou com firmeza. Simbá não vive aqui. Não sei de que menino o senhor está falando. Apesar da segurança nas palavras, o olhar de Zenaide vacilou, e Sabiá percebeu imediatamente. Algo estava errado. Aquela mulher reconhecia Simbá. Enquanto isso, Dita se via encurralada por Clovis,
que não cansava de insistir em seu pedido de casamento. Com o mesmo ar dissimulado de sempre, ele apelava para o romantismo barato, tentando iludi-la com promessas e joias falsas. Mas Dita, firme, respondeu: eu gosto é do Candinho. Não adianta insistir. Clovis, mordido pelo orgulho, não desistiu, mas saiu com o ego ferido. Na casa de Stella, Celso procurava espaço no coração da mulher por quem se apaixonara, mesmo cercado de segredos. Me dá uma chance, Stella. Uma só. Prometo que vou cuidar de você e das crianças, disse ele, com a voz embargada. Stella hesitou. A presença constante de Celso a tocava, mas o peso do passado e o drama recente envolvendo Anabela e Simbá deixavam reticente. Na casa de Zulma, a tensão aumentava. Com medo de que Sabiá descobrisse tudo, ela reuniu as crianças e foi direta. Vocês vão dizer que nunca viram esse tal de Simbá. Se abrirem a boca, vão se ver comigo. A ameaça foi clara. As crianças, amedrontadas, assentiram, mesmo sabendo da injustiça que estavam prestes a cometer. Enquanto isso, Quinzinho batia a porta de Candinho, cabisbaixo, maltrapilho, carregando apenas uma trouxa de roupas. Preciso de um lugar para ficar. Candinho. Me separei da Cunegundes, ou melhor, dei um susto nela. Candinho o recebeu de braços abertos, oferecendo o que tinha: abrigo, café quente e ouvidos atentos. Quinzinho, em segredo, confessou a Zé dos Porcos que ainda amava Cunegundes, mas queria mostrar a ela o quanto era valioso. É só uma lição, Zé. Quero que ela me valorize. Na fazenda, Maria Divina tentava acalmar Cunegundes, que estava devastada com a saída do marido. Cunegundes, às vezes a gente só entende o valor do que tem quando perde. Mas você ainda pode consertar isso. Cunegundes, orgulhosa, não quis dar o braço a torcer, mas chorou escondida ao lembrar dos momentos bons ao lado de Quinzinho. Já no hospital, Aide sentiu-se mal e foi acolhida por Stella, que não pensou duas vezes em ajudá-la. Apesar dos próprios problemas com Anabela, Stella tinha um coração generoso e não conseguia virar as costas para ninguém. Fica tranquila, Aide. Aqui você vai ter o cuidado que merece. Enquanto isso, Zulma, desesperada para impedir que Sabiá e Zenaide descobrissem a verdade, bolou um plano traiçoeiro: sabotar os cafés dos dois. Disfarçando a culpa com doçura, serviu as xícaras aos visitantes, que beberam despreocupadamente. Em minutos, ambos estavam desacordados, desmaiados na sala de estar. Zulma, com o coração acelerado, arrastou os corpos até um dos quartos, trancou a porta e respirou aliviada. Mas a paz era apenas momentânea. Candinho, que desconfiava da vilã há tempos, começou a estranhar a demora de Sabiá. Ele disse que vinha investigar. Como some assim? Clovis, sempre oportunista, aproveitou a ocasião para se aproximar do primo. Clovis apareceu no sítio de Candinho com um velho sorriso cínico e uma desculpa esfarrapada. Vim saber se tá tudo bem com você, primo. E também conversar sobre a Dita. Candinho arregalou os olhos, já entendendo onde aquilo ia parar. A Dita é assunto meu, Clovis. O embate foi direto, mas Clovis tentou contemporizar, propondo que deixassem Dita escolher. Se ela quiser você, tudo bem. Mas se quiser a mim... Candinho, irritado, não respondeu. A lembrança de Dita com Clovis doía mais do que ele queria admitir. Na escola, as crianças sentiam a falta das aulas. Dirce ainda estava furiosa com a confusão dos últimos dias e relutava em retomar o calendário, mesmo com os apelos de Stella. Elas precisam de rotina, professora, de disciplina. Stella, por sua vez, dividia-se entre os cuidados com Anabela e o peso de tantos problemas. O estado da filha preocupava. A cada novo exame, mais incertezas. E agora, com Aide também sob seus cuidados, o peso parecia dobrar. Enquanto isso, Tamires e Ernesto, sem perder o ritmo, tramavam um novo golpe. Tamires fingia ser duas mulheres para impressionar o comendador, uma recatada e doce, a outra, ousada e sensual. Ernesto, animado, vibrava com o sucesso da encenação. Esse velho vai cair direitinho, e a fortuna dele vai cair no nosso colo. O plano parecia funcionar, pelo menos por enquanto. Sabiá e Zenaide, ainda desacordados, começavam a dar sinais de que logo acordariam. Simbá, escondido num quartinho, escutava tudo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. O menino sabia que não podia mais contar com Zulma. Queria fugir, mas não sabia como. Sentia saudade de Candinho,
mas também medo de reencontrá-lo. E se ele não me quiser? Pensava o garoto, sem saber que o coração de Candinho ainda buscava por ele todos os dias. No fundo da alma, Dita também sofria. Apesar da confusão em torno de Clovis, seu amor por Candinho não diminuíra. Falava pouco, mas sentia muito. Thales, tentando animá-la, mostrou um bilhete especial que um fã havia deixado para ela. Olha só, Dita, você ainda tem quem te admire. Ela sorriu de canto, mas não era o tipo de admiração que ela queria naquele momento. Queria mesmo era estar com Candinho, sentar ao seu lado, rir das tolices e recomeçar. Celso, pressionado por tantas mentiras, começava a ceder. A presença constante de Stella o fazia questionar suas escolhas. Será que dá para ter amor e poder ao mesmo tempo? Murmurou, observando a mulher que amava cuidar de Aide com ternura. No meio disso tudo, a cidade começava a se agitar novamente. Candinho sentia que algo estava prestes a acontecer. A ausência de Sabiá, o estranho comportamento de Zuma e o silêncio de Zenaide deixavam tudo ainda mais suspeito. E quando Clovis apareceu em sua porta com cara de que tinha novidades, Candinho teve certeza. As peças desse quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.